O grande castelo ducal de Ortejo se erguia imponente, envolto por uma energia sombria nascida das guerras antigas. Aquele castelo fantasma exalava uma atmosfera melancólica, eternamente afastada dos raios calorosos do sol. Somente aqueles da linhagem Ortejo, imunes à escuridão e possuidores de poderes especiais, podiam viver naquele lugar. Um pequeno e determinado pé atravessou a entrada do castelo assustador, sinalizando que uma mudança significativa estava prestes a acontecer. Aire inflou as bochechas, tentando reunir coragem para o desafio que a aguardava. Diante das enormes portas do castelo, a jovem garota anunciou simbolicamente sua chegada oficial. Sua presença parecia a introdução alegre de uma pequena heroína destinada a salvar aquele castelo mergulhado na tristeza. A história então se deslocava para o sul, para a propriedade de Melissa Marquisati, onde tudo havia começado originalmente. A matriarca da família, Melissa Marquisati, chorava de maneira dramática, fazendo grande alvoroço enquanto se preocupava intensamente com sua preciosa neta. Aire Ortejo, a princesa mais jovem, parecia um pouco sobrecarregada diante do comportamento barulhento e frenético da avó. Em meio a uma chuva de pétalas de rosa, a menina tentava tranquilizar a avó preocupada, demonstrando que se sentia bem. A avó, em seu desespero, insistia em saber se a criança estava doente. Enquanto o médico se preparava para dar seu diagnóstico, ele explicava calmamente que Airi apenas havia comido demais. A menina permanecia deitada, com uma expressão visivelmente satisfeita e cheia, enquanto a avó insistia em dizer que sua pobre neta faminta havia comido apenas 10 pernas de peru, ignorando completamente a explicação racional do médico. Enquanto Airi descansava, sua avó mencionava que a menina vinha ouvindo sons estranhos e misteriosos nos últimos dias. Airi refletia sobre aquela voz enigmática que, desde o dia anterior, vinha a chamando de purificadora destinada a salvar o mundo. Uma força sombria prometia revelar o passado e o futuro, para ajudá-la nessa missão. Confusa, a menina permanecia pensando no verdadeiro significado do passado e no propósito que lhe havia sido atribuído. As lembranças de Airi voltavam então para uma vida anterior na Coreia, quando ela era uma garota de 9 anos, apaixonada pela justiça e treinada em artes marciais. Depois de perder a avó naquela vida, Airi passou a viver em um orfanato, onde frequentemente protegia os lanches das outras crianças contra valentões. Demonstrando habilidade e coragem, a jovem artista marcial aplicava um chute poderoso, exigindo respeito pela disciplina do esporte, que tanto valorizava. A narrativa destacava que ela possuía o grau de faixa preta júnior em Taekwondo, e era reconhecida como capitã de sua equipe. As crianças do orfanato comemoravam entusiasmadas, após ela recuperar com sucesso os doces e lanches que haviam sido roubados. Foi então que Airi se lembrava de ter encontrado um romance peculiar que sua professora adorava, algo que acabaria provocando uma grande mudança em sua vida. Uma transição decorativa conduzia aos detalhes daquela história que, mais tarde, se tornaria sua própria realidade. O título do livro era A Família Monstro dos Campos de Neve do Norte, uma obra que descrevia um destino sombrio. Na história, Airi era filha de um vilão, e havia perdido a mãe para a energia sombria do norte. Após a morte da mãe, a garota foi enviada para viver com seus parentes maternos no sul. Nesse ponto, um segredo oculto era revelado. Airi era a única purificadora do mundo capaz de limpar a energia sombria. Nem a garota nem aqueles ao seu redor percebiam o imenso potencial de seus poderes espirituais ocultos. Com o passar do tempo, a energia negra começou a se espalhar a partir do norte, consumindo tudo em seu caminho. Servos, moradores das cidades e até mesmo Airi acabaram sendo dominados por aquela força maligna, que se expandia sem controle. No fim, o mundo inteiro perecia, levando a um desfecho trágico que incluía até mesmo sua querida avó. Airi compreendia então que o livro que havia lido não era apenas uma história fictícia, mas sim um futuro perigoso que se aproximava. A narrativa alertava que aquele destino trágico logo se tornaria realidade se nada fosse mudado. Airi despertava atordoada, enquanto sua avó revelava que ela havia permanecido inconsciente por apenas 10 minutos, mesmo com o médico afirmando que a respiração da menina estava calma. A avó mandava que ele se calasse, em sua preocupação exagerada. Melissa Marquisati ordenava que Airi bebesse 10 litros de leite, para corrigir o que acreditava ser uma fraqueza da criança. Sentada na cama, a jovem garota refletia confusamente sobre o que estava acontecendo com sua realidade atual. Airi observava o quarto ao redor, se questionando se a visão profética que havia experimentado teria sido apenas um sonho.
Gradualmente, ela confirmava sua identidade, como a reencarnação da garota coreana de 9 anos, que havia sido Airi em sua vida anterior, percebendo que agora era uma personagem dentro de um livro. Ao olhar para fora da varanda, Airi tentava processar o choque de descobrir que era a purificadora espiritual destinada a salvar o mundo. As lembranças do final trágico do mundo e de sua própria morte permaneciam vívidas em sua mente. Na história original, a garota compreendia que tanto ela quanto sua avó estavam destinadas a morrer caso os acontecimentos continuassem seguindo o mesmo rumo. Durante uma refeição, Airi comia apressadamente, enquanto sua avó observava com uma expressão confusa e curiosa. Dentro de si, a menina tomava a decisão de agir com a força e a determinação de uma artista marcial, em vez de permanecer como uma criança indefesa. Airi então fitava sua avó com profunda determinação, guardando em silêncio o desejo de protegê-la daquele destino cruel. Um breve flashback mostrava a avó alimentando a pequena Airi, ilustrando o forte e amoroso vínculo entre as duas. A avó vestia orgulhosamente a neta, redondinha e adorável, com roupas de inverno quentinhas, que ela mesma havia tricotado à mão. As duas caminhavam juntas alegremente entre flores e pétalas, enquanto a avó segurava a mão da neta com carinho. A jovem Airi expressava, com sinceridade, o desejo de viver uma vida longa e feliz ao lado de sua querida avó. Com orgulho, apontava para si mesma enquanto declarava que talvez se tornasse uma heroína destinada a salvar o mundo. Em sua imaginação vibrante, surgia a convicção de que, como purificadora, seu dever seria libertar o mundo da escuridão. A avó, apoiando aquele sonho heróico, incentivava a neta, enquanto lhe dava carne para comer, dizendo que assim ela cresceria forte e alta. Vestindo uma capa de viagem vermelha e carregando uma pequena bolsa rosa, a menina se preparava para partir em sua jornada. A avó a alertava sobre os perigos do norte, e na tentativa de fazê-la desistir, oferecia um biscoito de soja como suborno. Um olhar mais atento revelava que o biscoito feito de pó de soja era justamente o lanche favorito da garota. Lutando contra a doce tentação, Airi permanecia firme, convencida de que salvar o mundo era muito mais importante do que qualquer biscoito. A mulher de cabelos prateados demonstrava tristeza ao tentar compreender por que a neta insistia em deixá-la para seguir rumo ao perigoso norte. A menina hesitava por um momento, refletindo diante do apelo emocional da avó. Em seus pensamentos, ficava claro que Airi sabia que a avó não poderia acompanhá-la, pois não possuía resistência à escuridão, mesmo diante dos protestos cheios de afeto. A pequena partiu correndo, com a capa esvoaçando ao vento. A avó observava a criança se afastar com um olhar profundo, carregado de preocupação silenciosa, e de um conhecimento que permanecia oculto. Em silêncio, seus dedos tocavam o colar, enquanto ela permanecia sozinha após a partida da menina. Em uma memória nevoada, surgia a figura de uma mulher de cabelos escuros, lembrando alguém de jamais esquecer um detalhe importante. A avó acariciava a cabeça de Airi Ortejo, recordando as últimas palavras de sua filha, enquanto se preocupava com a segurança da criança. A avó levantava dúvida sobre se Airi realmente seria capaz de purificar a energia sombria do norte e salvar o mundo. Já no norte, a menina parecia vestida com um pesado capuz branco em forma de cabeça de urso. Criados corriam apressados pelo castelo, gritando ordens para que a criança fosse enrolada com mais roupas, e para que ferramentas mágicas de proteção fossem trazidas imediatamente. As jovens empregadas comentavam, encantadas, como a menina parecia adorável vestida com aquele traje de urso, especialmente, enquanto fazia um pequeno bico de irritação. No entanto, a própria Airi permanecia completamente confusa, diante da situação caótica ao seu redor. A explicação surgia logo em seguida. Aquele castelo havia sido, por muito tempo, reservado apenas aos descendentes capazes de resistir à escuridão. Esses descendentes fortes eram os únicos autorizados a viver no castelo ducal. Porém, embora as crianças talentosas da família possuíssem muitos privilégios, também representavam um enorme problema. Um estrondo alto ecoava pelos corredores, enquanto empregados gritavam que um objeto de família, extremamente precioso, havia sido quebrado. Servos corriam desesperados atrás de crianças indisciplinadas, implorando para que parassem de correr e largassem as armas perigosas que carregavam. Um registro narrativo revelava que cada criança daquela família era conhecida por ser imprudente, egoísta e causadora de problemas. Em resumo, aqueles pequenos fora de controle não eram muito diferentes de pequenos monstros.
O som de botas ecoava pelo chão enquanto a narrativa explicava que aquela havia sido a realidade constante do castelo por muito tempo. Uma criada perguntava aos cavaleiros o que estava acontecendo. Quando uma pequena visitante chegava ao castelo, 2 cavaleiros armadurados escoltavam uma garota de cabelos prateados, que vinha visitar a família. A menina permanecia parada com as mãos juntas à frente do corpo, demonstrando uma calma e uma educação incomuns. Com um sorriso radiante, a garota se apresentava educadamente aos funcionários do castelo, como Airi Ortejo, de 5 anos de idade. Para a surpresa geral, sua forma de saudação contrastava totalmente com o costume comum do norte, onde a recepção habitual era mandar o visitante ir embora. O mordomo e a criada reagiam com choque, diante de uma apresentação tão educada e formal. Ao perceberem que ela havia vindo sozinha do sul, perguntavam como aquilo era possível, e a menina explicava alegremente que havia usado magia. Airi então solicitava encontrar o chefe da família, mas o mordomo explicava que o grão-duque estava fora, caçando monstros. Em silêncio, o mordomo temia que a garota reagisse com um dos violentos acessos de raiva, típicos das crianças do norte. Para a surpresa de todos, porém, Airi aceitava a situação com calma, e simplesmente decidia esperar pelo retorno dele. A pequena então realizava uma reverência perfeita, de 90 graus, se colocando formalmente sob os cuidados dos servos. A narrativa observava que seus cabelos prateados e sua voz alegre pareciam completamente estranhos ao ambiente severo do norte. Um olhar atento destacava suas maneiras impecáveis, enquanto ela sorria suavemente para os funcionários. Diante daquela postura, os servos ficavam quase cegos pelo brilho da menina, se perguntando se finalmente um anjo havia chegado ao norte. 2 criadas comentavam entusiasmadas, chamando a menina de um pequeno bolinho precioso, e admirando sua fofura. Enquanto isso, Airi se debatia dentro do traje de urso, claramente irritada por ser a única obrigada a usá-lo. A dama de companhia, marcada por cicatrizes, explicava com educação que retirar aquele traje protetor não era possível. Se lembrando de lições da escola sobre exclusão, Airi começava a pensar se estava sendo deixada de lado logo desde o início. A garota fazia um pequeno bico, incomodada por ser tratada de maneira diferente, enquanto a dama de companhia esclarecia que aquilo acontecia por causa da falta de imunidade da criança. Sem entender o significado daquilo, Airi demonstrava confusão, e a mulher apontava para a névoa escura visível do lado de fora da janela. O grande castelo do norte se erguia imponente, envolto por um espesso e ameaçador véu de névoa azul escura. A explicação se tornava clara: a energia sombria daquela região prejudicava as crianças, e aqueles que não possuíam imunidade precisavam usar proteção constante. Com seus olhos violetas fixos no vazio, Airi assimilava lentamente sua nova realidade restritiva no norte. Ela compreendia que precisaria continuar usando o traje protetor, e que teria de partir dali dentro de uma semana. Enquanto os servos observavam a pequena com ansiedade e preocupação, a jovem declarou que estava bem, e dispensou os criados, enquanto um homem insistia para que ela descansasse. Os servos deixaram o quarto em lágrimas, desejando sinceramente que a pequena dama permanecesse forte durante o repouso. Assim que todos partiram, a menina ficou sozinha no grande e silencioso quarto. Um suspiro escapou de seus lábios, enquanto ela permanecia ali, solitária. De repente, se lembrou de que possuía o título de faixa preta júnior, e se sentiu revigorada por esse pensamento, decidindo que deveria agir como uma verdadeira artista marcial. Reanimada por essa determinação, se levantou com firmeza, e resolveu pegar algo específico entre seus pertences. Sua pequena mão mergulhou em uma bolsa rosa, e retirou um pedaço de pergaminho dobrado. A jovem concentrou o olhar no papel que acabou de tirar da bolsa de viagem rosa, se sentando em uma enorme cama ornamentada, com a bolsa e o pergaminho próximos a si. Parecendo pequena e solitária naquele espaço imenso, a menina recordou uma lembrança feliz ao lado de sua avó. A recordação trouxe uma súbita onda de saudade e nostalgia. Pela primeira vez em sua vida, ela percebeu o quão estranho e inquietante era dormir completamente sozinha. Ainda assim, manteve o otimismo, convencida de que chegar ao norte representava um primeiro passo importante. Cerrando o punho, decidiu que encontraria o grão-duque, revelaria sua identidade de heroína e pediria ajuda. Uma expressão de firme determinação tomou conta de seu rosto, enquanto se preparava mentalmente para os desafios que estavam por vir. Pouco tempo depois, a pequena dama acabou adormecendo profundamente na grande cama, envolta por uma suave luz brilhante.
A cena então mudou para a linha de frente no norte, onde a patrulha de monstros permanecia em alerta máximo durante o combate. Um jorro de sangue vermelho se espalhava pelo campo de batalha, enquanto uma luta violenta ocorria contra as monstruosidades do norte. Um cavaleiro de armadura negra brandia uma lâmina sombria com precisão mortal, em meio à chuva de sangue. Em determinado momento, o cavaleiro parou quando um aliado chamou com urgência, em meio ao combate. Um mensageiro relatou que havia chegado uma comunicação do castelo, enquanto o grão-duque permanecia diante do corpo de um inimigo abatido. O cavaleiro recebeu a notícia de que Airi havia viajado até o norte para vê-lo pessoalmente. O grão-duque permaneceu em silêncio, com a expressão escondida sob o pesado elmo negro, absorvendo a informação. Em seu íntimo, ele ponderou sobre a possibilidade de sua filha realmente ter percorrido todo aquele caminho para encontrá-lo naquele lugar. O subordinado então mencionou a possibilidade de seu senhor retornar imediatamente para receber a jovem dama após sua longa jornada. Retirando o elmo, o grão-duque comentou que ela desejava uma audiência, mas descreveu o norte como uma terra condenada. Em seus pensamentos, surgiu a dúvida sobre o motivo que levaria a menina a escolher um lugar tão perigoso entre todos os possíveis destinos. O mensageiro confessou não conhecer as razões da visita, confirmando apenas que ela havia chegado ao castelo. Com uma expressão fria, o grão-duque ordenou que seu subordinado transmitisse à garota que retornasse imediatamente. Enquanto o pai rejeitava a visita da filha, a jovem permanecia profundamente adormecida em sua cama quente e segura. O grão-duque declarou com firmeza que não concederia audiência à filha sob nenhuma circunstância. Ele decidiu que jamais se encontraria com a criança. Uma energia sombria passou a cobrir o norte. Após anos de guerra implacável contra uma ordem interminável de monstros, Declan acumulou níveis letais dessa energia negra dentro de seu corpo, chegando a um estágio crítico de corrosão. Em seus pensamentos, reconheceu que até mesmo pessoas resistentes tinham dificuldade em permanecer perto dele, e que uma criança desprotegida provavelmente morreria se aproximasse. Convencido de que pertencia à escuridão, o homem amaldiçoado aceitou seu isolamento como um fardo necessário. Os olhos vermelhos de Declan revelavam seu cansaço, e o pesado impacto que a energia sombria exercia sobre sua mente. Ele ordenou ao mensageiro que informasse ao castelo que continuaria caçando monstros por enquanto. Em silêncio, lamentou o fato de talvez nunca descobrir o quanto sua filha havia crescido, nem qual era sua aparência atual. Se afastando de suas responsabilidades, se resignou à ideia de que talvez jamais voltasse a vê-la. Sua determinação se apoiava apenas na esperança de que nada inesperado acontecesse dentro das muralhas do castelo. Na manhã seguinte, a jovem acordou e imediatamente se deparou com uma situação inesperada que a deixou completamente chocada. A descoberta que se revelava diante de seus olhos parecia contrariar totalmente as expectativas que tinha para aquele dia. Uma criada perguntou o que havia acontecido, enquanto a garota, em seus pensamentos, sentia que a situação era um verdadeiro desastre. Tendo chegado ao castelo no dia anterior, ela agora percebia uma névoa negra e sinistra envolvendo alguns dos servos. A menina observou atentamente, e notou que uma estranha e fraca névoa parecia pairar especificamente ao redor de certas damas de companhia do castelo. Curiosa e preocupada, estendeu a mão para tocar aquela energia sombria, achando o fenômeno extremamente estranho. Para sua surpresa, o toque não causou qualquer efeito, e a névoa não se dissipou. Em seguida, segurou a mão da criada, tentando perceber se havia algo em comum naquela sensação. Airi demonstrou frustração ao perceber que a névoa escura continuava no mesmo lugar, completamente inalterada. Apesar de seu contato físico, a jovem garota atravessava uma profunda crise de fé em relação ao seu suposto papel como purificadora. Abatida, deixou o corpo afundar em uma grande poltrona, enquanto a situação ao seu redor parecia apenas piorar. A empregada-chefe, marcada por cicatrizes, informou que o grão-duque estava atrasado, e recomendou que a pequena senhorita descansasse. Enquanto isso, Airi Ortejo temia que acabasse sendo enviada de volta para casa, sem sequer encontrar seu pai, ou purificar coisa alguma. Em sua mente, a garota imaginava um fim catastrófico, no qual tanto ela quanto o mundo inteiro acabariam arruinados. Em sua imaginação infantil, uma versão chibi de Airi girava freneticamente em círculos, desesperada para encontrar alguma maneira de ter sucesso. Nesse turbilhão de pensamentos, ela recordou uma memória da infância, quando assistia ao seu anime favorito, protagonizado pelo poderoso herói chamado Reijin.
Na lembrança, um vilão derrotado observava o herói, e demonstrava incredulidade diante de tanta força, refletindo sobre como Raiden poderia possuir um poder tão extraordinário. O herói então declarava sua superioridade sobre os vilões, e se preparava para revelar o segredo de sua força. Em seguida, explicava que seu verdadeiro poder vinha do apoio de seus leais amigos. Inspirada por essa lembrança, Aire Ortejo concluiu que também precisava encontrar um aliado poderoso. Determinada, a garota decidiu que deveria invocar um amigo específico e poderoso, escondido nas regiões do norte. Ela recordou a lenda de uma árvore antiga, onde uma entidade incrivelmente poderosa permanecia adormecida à espera de ser chamada. A cena então se deslocava para o exterior sombrio e imponente do castelo, sob um céu noturno. Um servo e uma criada ficaram surpresos, ao encontrar a pequena senhorita acordada e andando pelo castelo. Airi apareceu diante deles com uma expressão notavelmente determinada, apesar da hora avançada. Os servos demonstraram curiosidade, ao vê-la acordada e sugeriram que poderiam entretê-la durante aquele dia. Aire Ortejo então solicitou permissão para caminhar pelo jardim localizado dentro das muralhas do castelo. A equipe mostrou certa hesitação, observando que já era tarde demais para um passeio. A garota, porém, uniu as mãos e lançou um olhar suplicante, tentando convencer os servos. Os empregados ficaram completamente dominados por sua inocência, e descobriram que era impossível recusar aquele pedido. Encantados por seus modos educados e gentis, aceitaram acompanhá-la com prazer. Enquanto isso, Aire Ortejo sorria discretamente para si mesma, satisfeita por ter conseguido persuadir a equipe. Com sua aparência adorável, ela explicava que, quando alguém é educado, os trabalhadores tendem a fazer quase qualquer coisa que lhes seja pedida. Assim, todos caminharam juntos em direção ao jardim, enquanto a garota concentrava seus pensamentos na busca pela lendária árvore. Apesar da imensidão do jardim, os servos anunciaram que finalmente haviam encontrado o lugar certo. Eles pararam subitamente, quando a pequena senhorita olhou adiante com os olhos arregalados. No centro de uma clareira escura do jardim do castelo, se erguia uma gigantesca árvore antiga, solitária e imponente. Aire Ortejo percebeu, surpresa, que havia apenas aquela única árvore em toda a área. Os servos sugeriram explorar o outro lado do jardim, mas a garota os interrompeu. De repente, afirmou ter tido uma ideia brilhante, para criar um momento em que pudesse ficar sozinha. Assim, propôs que jogassem esconde-esconde, e pediu que os servos fossem se esconder. Eles aceitaram a brincadeira com entusiasmo, enquanto a garota permanecia ao lado da árvore e começava a contar em voz alta. Assim que os servos se afastaram, ela interrompeu a contagem, e se preparou para iniciar seu ritual secreto. A cena então focava nos degraus de pedra vazios, enquanto o jardim mergulhava em um silêncio profundo. Um quadro formal identificava o local como a árvore de faia da família Ortejo. A narração explicava que uma besta poderia ser invocada naquele lugar por um descendente do sangue Ortejo. Aire Ortejo então iniciou sua invocação, chamando pela grande besta invocada, e pelo seu antigo e poderoso poder. A jovem fechou os olhos e concentrou toda a sua força de vontade no ritual, ordenando que a entidade oculta se revelasse na forma que ela acreditava conhecer. O jardim, no entanto, permaneceu completamente silencioso e imóvel, deixando a garota sozinha naquele pesado silêncio. Confusa pela ausência de resposta, ela passou a considerar a possibilidade de que talvez fosse necessário um encantamento mais complexo. Desesperada, começou a testar diferentes frases e poses, esperando acionar a invocação de seu suposto amigo. Ao longe, as vozes dos servos ecoavam pelo jardim, perguntando se ela já iria procurá-los. Tomada pelo pânico, Aire Ortejo gritou uma mistura caótica de feitiços fictícios, em direção à antiga árvore. Em um último esforço, fez um chamado alto e determinado, para que seu poderoso amigo aparecesse. De repente, uma massa assustadora de energia sombria se manifestou dentro da árvore, chocando a pequena senhorita. Das profundezas daquela escuridão, uma voz grave reconheceu nela uma descendente do sangue Ortejo. A entidade se revelou como a besta invocada da família Ortejo, e declarou que buscava uma forma física. Prometeu se tornar uma poderosa aliada, e assumir qualquer forma que a garota desejasse. Olhando para cima com puro deslumbramento, Aire Ortejo se preparou para testemunhar a lendária manifestação. Nesse momento, seu estômago roncou, e ela percebeu que o nervosismo havia despertado um desejo repentino por um delicioso biscoito. Mesmo assim, tentou se concentrar na invocação,
imaginando a besta como um terrível dragão cósmico de aparência assustadora. Fechando os olhos com força, implorou para que a entidade surgisse de maneira impressionante e majestosa. O espírito então aceitou o contrato, com a linhagem de sangue Ortejo, selando o pacto nas profundezas da escuridão. Uma explosão brilhante de luz branca consumiu o jardim. No instante em que o ritual de invocação alcançou sua conclusão, Airi aguardou em silêncio. Com a respiração presa pela expectativa, um brilho cintilante desceu do céu, sinalizando a chegada de seu aliado. No meio daquela luz, surgiu uma pequena criatura de biscoito de gengibre, que apareceu assumindo uma pose extremamente heroica e ousada. O biscoito comemorou sua recém-adquirida liberdade, proclamando triunfante que o antigo selo, que o mantinha aprisionado, finalmente havia sido quebrado. Observando a cena em completo espanto, a pequena Airi ficou confusa diante da visão inesperada. Em seu íntimo, ela questionava se aquele simples lanche realmente poderia ser a lendária besta que havia sido invocada. A narrativa destacava a aparência adorável da criatura, chamando a atenção especialmente para seus minúsculos e doces olhos de chocolate. Apesar da perplexidade, Airi decidiu receber seu novo companheiro com um sorriso caloroso. O homem biscoito então se dirigiu formalmente à sua contratante. Entretanto, mesmo tentando agir de maneira grandiosa, o momento perdeu parte de sua aura lendária, quando o biscoito percebeu algo alarmante. De repente, ele entrou em pânico, ao notar que seus membros haviam se tornado curtos, macios e estranhamente rechonchudos, como se fossem feitos de massa. Indignado, passou a gritar furiosamente, exigindo saber por qual motivo havia sido manifestado. Na forma de um simples biscoito, Airi observava tudo com uma expressão completamente inocente e confusa, insistindo que não havia feito absolutamente nada para provocar aquela transformação comestível. Enquanto lamentava sua situação, o biscoito começou a recordar seu glorioso passado. Ele mencionou ter sido um poderoso dragão, que serviu ao primeiro chefe da família Ortejo. Em seguida, continuou relembrando com orgulho sua história, citando a época em que também havia sido uma magnífica fênix, a serviço de um lendário mestre espadachim. Apontando um de seus braços de massa na direção da garota, ele declarou que precisava saber o que havia passado pela mente dela durante o ritual de invocação. Com evidente constrangimento, Airi admitiu que, naquele momento, estava dominada por uma fome intensa, e que só conseguia pensar no quanto desejava comer um biscoito. Ao ouvir aquilo, a antiga besta lendária ficou completamente devastada, ao perceber que um simples momento de fome havia arruinado sua magnífica forma física. O homem biscoito começou a lamentar sua tragédia em desespero, enquanto Airi observava de longe seu dramático colapso emocional. Depois de toda a confusão causada pelo ritual, Airi finalmente retornou aos seus aposentos no castelo, acompanhada por seus atendentes, que nada haviam percebido do ocorrido. Enquanto ela observava pela janela, a narrativa retornava para o quarto onde o biscoito estava sentado. Tentando animar seu novo companheiro, Airi procurou confortá-lo e disse que ele não precisava ficar tão abatido. Com um sorriso alegre, ela explicou que biscoitos eram maravilhosos, justamente porque podiam ser doces ou salgados. Ao notar o brilho faminto nos olhos da menina, o homem biscoito ficou visivelmente assustado. Suspirando diante de seu destino, decidiu perguntar qual havia sido o verdadeiro motivo de sua invocação. Airi, então, assumiu uma pose confiante e declarou que possuía uma grande ambição. Juntos, eles iriam salvar o mundo. O pequeno biscoito a encarou com profundo ceticismo, claramente duvidando da capacidade da garota de realizar algo tão grandioso. Determinada, Airi insistiu que era uma heroína. Diante disso, o biscoito passou a investigar quais seriam suas verdadeiras habilidades de combate. Airi respondeu com orgulho, demonstrando seu treinamento em artes marciais, e mencionando suas práticas de punça e combates de treino. O biscoito lamentou profundamente a situação, comentando que havia passado de um poderoso aliado lendário para o papel de simples babá. Ainda assim, Airi revelou que possuía mais um poder oculto, que ainda não havia demonstrado completamente. Um silêncio tomou conta do quarto. Quando a garota começou a se preparar para revelar seu misterioso segundo dom, ela explicou que havia sido escolhida como a purificadora destinada a salvar o mundo da escuridão. Entretanto, Airi também confessou que, apesar desse título grandioso, não fazia a menor ideia de como usar magia de purificação. Diante disso,
O biscoito ofereceu ajuda, dizendo que poderia verificar suas estatísticas atuais para descobrir qual era seu verdadeiro potencial. Ele explicou que sua função era ajudar sua contratante a se tornar a pessoa mais forte do mundo. Concentrando sua energia, o homem biscoito iniciou o processo de análise do poder espiritual da garota. Logo, uma janela azul brilhante surgiu diante deles, exibindo o nome de Airi Ortejo e seus níveis inatos de poder de purificação. A expressão chocada do biscoito, ao observar a janela de status, deixou Airi imediatamente alarmada. O painel destacava o nível de purificação, revelando um número muito pequeno de quadros preenchidos. Sem rodeios, o biscoito informou que o poder de purificação dela era extremamente pequeno e fraco. Ele explicou que esse tipo de poder era um talento inato, que não poderia ser aprimorado por meio de treinamento. Utilizando um quadro para explicar melhor, ele descreveu os 5 níveis de purificação existentes, que variavam de semente até salvação. Em seguida, transmitiu a notícia devastadora de que Airi estava classificada no ponto mais baixo do primeiro nível. A garota ficou completamente paralisada, tomada por choque e incredulidade diante de uma classificação tão miserável. A observando com atenção, o biscoito começou a perceber algo incomum. Ele sentiu um poder oculto ressoando profundamente dentro da alma da garota. De repente, anunciou com grande entusiasmo que havia descoberto uma habilidade lendária escondida dentro de Airi. Um magnífico círculo mágico dourado surgiu diante dela, irradiando uma energia celestial antiga e extremamente poderosa. Airi observou aquilo com confusão, tentando compreender o significado daquele anel brilhante de purificação. O complexo selo celestial passou a brilhar intensamente, representando uma forma rara e poderosa de magia antiga de purificação. O biscoito explicou que, se ela utilizasse constantemente sua purificação de baixo nível, poderia eventualmente desenvolver um poder lendário e único. Uma visão calorosa surgiu brevemente diante deles, mostrando servos felizes rindo juntos ao lado de uma versão mais jovem e alegre de Airi. O homem biscoito elogiou a extraordinária habilidade da garota, demonstrando grande admiração por seu imenso potencial latente. Inspirada por aquele novo propósito, Airi passou a olhar para o futuro com uma expressão determinada e cheia de esperança. O biscoito assumiu uma pose heroica e confiante, pronto para ajudar sua contratante a cumprir seu grande destino. Os dois celebraram oficialmente sua nova parceria, com um grito alto e entusiasmado de triunfo e alegria. A noite caiu sobre o castelo enquanto a narração indicava que aquele havia sido o primeiro grande passo rumo à salvação do mundo. Na manhã seguinte, Airi Ortejo caminhava pelos vastos e silenciosos corredores do castelo Pedra Fria, empoleirado em seu ombro. O biscoito aconselhou que o próximo passo seria encontrar o Grão-Duque, para garantir que eles pudessem permanecer no castelo dali em diante. Carregando seu pequeno companheiro nos braços, a menina se preparava para enfrentar o formidável e sempre ocupado chefe da casa. Airi Ortejo sentia incerteza sobre como conseguir uma audiência com o esquivo e poderoso Grão-Duque. Nesse momento, um homem mais velho e distinto, vestindo trajes formais, se aproximou carregando uma grossa pilha de documentos oficiais do castelo. O mordomo-chefe ofereceu uma saudação educada e formal à jovem senhorita ao cruzar com ela no corredor. Airi reconheceu o homem imponente como mordomo-chefe e passou a considerar que talvez ele pudesse ajudá-la. A pequena ergueu o olhar com expectativa para o alto e profissional servo diante dela, e quis saber sobre os papéis. O homem explicou que os papéis que carregava continham os rígidos regulamentos que governavam todas as operações diárias do castelo. Entre os documentos, havia uma regra que determinava que todas as tropas deveriam retornar imediatamente em caso de emergência. Airi refletiu sobre o significado desse protocolo de emergência, enquanto sua mente começava a elaborar um plano engenhoso. O mordomo observava os cavaleiros se reunindo para a assembleia matinal no pátio muito abaixo deles. Um cavaleiro de cabelos roxos comandava a atenção de suas tropas durante o ritual diário de relatórios da manhã. Ao ouvir o cavaleiro mencionar que emergências deveriam ser reportadas ao duque, Airi teve uma súbita e brilhante percepção. Em sua memória surgiu a lembrança de seu grão-mestre, a repreendendo por comer lanches, associando causar problemas ao fato de receber atenção imediata. A menina então compreendeu que crianças que causavam confusão sempre acabavam recebendo a atenção dos adultos responsáveis. Dessa forma, concluiu que provocar um grande incidente faria o Grão-Duque retornar imediatamente ao castelo. Airi chamou Cook, seus olhos brilhando com um plano travesso e extremamente determinado. Ela reconhecia que crianças boas deveriam se comportar
mas acreditava que situações desesperadoras exigiam um pequeno desvio de conduta. A garota justificou sua travessura iminente como um sacrifício necessário pelo bem maior da humanidade. Airi saiu correndo cheia de energia, ansiosa para encontrar o local perfeito para causar problemas. Algum tempo depois, Airi estava sentada quieta em um sofá de veludo, aguardando na luxuosa sala de recepção do castelo. Na frente dela, um garoto de cabelos bagunçados chorava inconsolavelmente, enquanto exibia um olho roxo recém-formado. O mordomo-chefe soltou um profundo suspiro ao ver as duas crianças aflitas no salão. A narrativa então retorna 2 horas antes, ao momento em que Airi havia começado sua exploração do lado de fora. Naquele instante, ela explicava seu plano a Cookie, insistindo que precisavam causar confusão para fazer o grão-duque aparecer. Duas criadas demonstravam preocupação quando a jovem senhorita insistiu em visitar o suposto castelo fantasma. Elas advertiram sobre os acontecimentos assustadores e imprevisíveis que ocorriam nas sombrias terras de Ortejo. De repente, crânios começaram a cair do céu, aterrorizando as criadas. Enquanto Airi observava tudo com calma curiosidade, as servas sugeriram ir para outro lugar, afirmando que aquele castelo sombrio não era um lugar apropriado para uma criança. Uma das criadas acrescentou que não havia nada de interessante para se ver naquele castelo fantasma frio e deprimente. Elas também comentaram sobre o frio opressivo e a falta de luz solar, em comparação com as regiões quentes e agradáveis do sul. Apesar dos avisos, Airi continuou caminhando com passos leves e incrivelmente animados. As criadas acabaram encantadas com sua presença, sentindo que o brilho da menina tornava o castelo sombrio um pouco mais agradável. Em determinado momento, Airi apontou para um prédio próximo, demonstrando curiosidade sobre sua função. As criadas explicaram que aquele era o salão de educação, o lugar onde as crianças da família recebiam suas aulas diárias. As servas pareceram apreensivas quando um sino tocou, indicando o fim da sessão de estudos. Grandes portas se abriram e os estudantes começaram a sair do salão após as longas aulas da manhã. Uma das criadas sugeriu que a pequena senhorita fosse embora agora que as aulas haviam terminado. Nesse instante, Airi percebeu uma área mais tranquila e passou a observar o lugar com curiosidade, imaginando se ali poderia surgir algum problema. Seus olhos brilharam de entusiasmo ao notar algo interessante nas proximidades. À distância, um garoto de cabelos castanhos havia encurralado outro estudante contra uma parede de pedra do castelo. O garoto sorria com arrogância enquanto exigia que o outro lhe entregasse imediatamente todos os seus pertences. Uma lembrança surgiu, mostrando um valentão ameaçando bater em uma criança, para cada moeda encontrada durante uma revista. Sem hesitar, Airi entrou na cena de forma heroica, ordenando que o garoto mais velho parasse com aquele comportamento de intimidação. O agressor demonstrou irritação ao tentar descobrir quem era aquela garota que ousava interrompê-lo. Enquanto Airi o confrontava por maltratar o outro menino, o garoto de cabelos castanhos respondeu com arrogância que não estava intimidando ninguém, alegando apenas estar recolhendo um pouco de dinheiro. Ele a desprezou, acreditando que ela fosse apenas uma plebeia, imaginando que sua roupa protetora significava que ela não possuía qualquer autoridade real. O garoto ordenou que ela desaparecesse dali, mas as criadas rapidamente foram revelar que a menina era membro da família Ortejo, mas Airi as interromperam. As criadas observaram em choque, quando a pequena se preparou para tomar uma atitude física. O olhar de Airi se tornou afiado, carregado por uma luz feroz e competitiva. Enquanto ela se preparava para lutar, o garoto se apresentou como Schultz, um parente distante da prestigiosa linhagem do Grão-Duque. Cookie sussurrou para sua contratante que a linhagem daquele garoto era muito inferior ao status dela. Schultz lançou um sorriso de desprezo para a pequena, confiante de que o nome de sua família seria suficiente para intimidá-la. Gritando para que ela saísse do caminho, Schultz avançou para empurrar a menina para longe, mas ela se esquivou. Airi assumiu uma postura de artes marciais, declarando que ensinaria ao garoto mal-educado algumas boas maneiras. Schultz demonstrou confusão diante daquelas palavras, enquanto Airi percebeu que ele provavelmente não compreendia conceitos elevados. O garoto ficou indignado com o fato de uma criança tão pequena ousar falar com tamanha ousadia. Tomado pela raiva, ele se preparou para atacar, enquanto as criadas gritavam desesperadamente para que ele parasse. Airi se concentrou, pronta para desferir um contra-ataque disciplinado contra o garoto agressivo.
Ela estava decidida a dar uma lição física, naquele valentão que se recusava a demonstrar respeito. Uma lembrança de seu mestre surgiu em sua mente, a recordando de que sempre deveria dar um passo à frente para defender aquilo que era correto. Airi reafirmou internamente sua fidelidade aos ensinamentos de seu mestre de artes marciais. Após lançar um último aviso sobre respeito, a pequena preparou seu golpe mais poderoso. Com velocidade e precisão impressionantes, Airi executou um chute voador, que atingiu diretamente o rosto do valentão. A cena então mudou para o mordomo distinto, usando um monóculo, que se apresentou como Peter. Ele revela que Peter foi, no passado, um assassino temido, mas agora servia como o leal mordomo-chefe da família Ortejo. Observando os funcionários do castelo, ele percebeu que todos pareciam estranhamente mais alegres do que o normal. Aquela mudança repentina de humor o preocupava, pois dava a impressão de que a rígida disciplina do castelo estava começando a se enfraquecer. Em sua mente, Peter logo associou àquela nova atmosfera a chegada da princesa mais jovem, convencido de que seus olhos experientes eram capazes de enxergar através de qualquer esquema. O mordomo acreditava que a pequena menina poderia estar tramando algo. Ele suspeitava que Airi Ortejo fosse tão problemática quanto as outras crianças indisciplinadas que viviam no castelo. Nesse momento, um criado correu apressado até ele para informar que sua presença era urgentemente necessária para lidar com uma crise. Peter soltou um suspiro pesado, convencido de que suas suspeitas sobre a natureza problemática da menina haviam acabado de ser confirmadas. Na sala de recepção, Peter se sentou diante de Schultz, que chorava alto, enquanto Airi permanecia calma e composta. O garoto choramingava, dizendo que havia sido atingido pela menina, o que levou Peter a exigir uma explicação detalhada do ocorrido. Porém, em vez de explicar a situação com clareza, o menino começou a fazer um escândalo no sofá. Culpando o mordomo-chefe por todo o incidente, Peter apresentou um pedido educado de desculpas pela confusão, embora, em seus pensamentos, observasse que o garoto sempre tinha o hábito de colocar a culpa nos outros. Então Airi se levantou para defender o mordomo, e assumiu inteira responsabilidade pela discussão com o jovem mestre Schultz. Peter ficou completamente atônito. Para ele, era quase inacreditável que uma criança realmente assumisse a responsabilidade por suas próprias ações. Por um instante, o mordomo permaneceu imóvel, percebendo que estava lidando com um tipo de criança completamente diferente. Depois de tantos anos lidando com jovens problemáticos, Peter se sentiu profundamente tocado pelos modos extraordinários da menina. Contudo, Schultz reagiu com grosseria e ordenou que ela fosse embora para procurar seus supostos pais inúteis. Diante de tamanha falta de respeito, Peter explodiu em indignação. O mordomo ficou horrorizado com o fato de alguém ousar dirigir palavras tão insultuosas a uma princesa da família Ortejo. Com voz firme, ele advertiu que aqueles insultos haviam transformado a situação em um assunto diplomático extremamente sério. Schultz ficou atônito ao ouvir o título da menina, enquanto Peter declarava que Airi havia estado em grave risco de sofrer danos. Em seguida, anunciou que o próprio Grão-Duque teria de discutir aquele incidente diretamente com a mãe de Schultz. O mordomo também demonstrou surpresa ao perceber que a garota parecia compreender as consequências sociais de um comportamento inadequado em público. Logo depois, Airi demonstrou grande interesse em saber se aquela situação obrigaria o Grão-Duque a retornar imediatamente. Foi então que Peter percebeu algo inesperado. Toda aquela confusão recente poderia ter sido um plano engenhoso para chamar a atenção de seu guardião. Em um momento silencioso, o olhar tranquilo e cheio de esperança da menina revelou que ela aguardava ansiosamente por alguma notícia. Nervosa, Airi começou a bater levemente os dedos uns nos outros, cheia de expectativa quanto ao sucesso de seu travesso plano. Peter se recordou de que, desde o primeiro dia, a menina havia demonstrado o desejo de ver o Grão-Duque. Em sua imaginação, ele passou a visualizar o coração partido da criança, a imaginando chorando pela ausência de seu pai distante e ocupado. As criadas também se apressaram em defendê-la, explicando que a menina simplesmente não conseguiu ignorar alguém sendo cruelmente intimidado. Profundamente emocionado pela suposta devoção da garota, o mordomo jurou que faria o possível para reunir aquela família novamente. Enquanto isso, no extremo norte da fronteira, uma enorme explosão marcou a destruição de uma base de monstros. Um cavaleiro de armadura prateada suspirou exausto após a batalha intensa, porém bem-sucedida. O Grão-Duque caminhou para longe das chamas,
enquanto seus soldados confirmavam que a área estava segura. O cavaleiro de cabelos prateados reclamou do cansativo avanço forçado, que haviam acabado de completar, e sugeriu que todos descansassem um pouco. No entanto, suas palavras foram interrompidas, quando o grão-duque parou de se mover de repente. Uma energia sombria começou a emanar de seu corpo, fazendo com que seus leais cavaleiros entrassem em estado de alerta. Nesse momento foi apresentado Aróis, um mago especializado em purificação, que rapidamente avaliou o estado cada vez mais preocupante do duque. O mago insistiu para que o grão-duque se sentasse imediatamente, para passar por um processo de purificação. Aproximando as mãos do duque, Aróis começou a tentar suprimir a corrupção sombria e volátil, que se acumulava em seu corpo. Ele advertiu que o acúmulo daquela energia havia alcançado um nível extremamente perigoso. Segundo o mago, o grão-duque estava perigosamente próximo de um ponto de erosão física total e irreversível. O duque fechou os olhos e aceitou estoicamente a realidade de sua condição fatal. Em silêncio, sua mente foi tomada pela lembrança de uma jovem menina, e seus pensamentos retornaram ao castelo. A memória se fixou nos delicados detalhes do vestido da garota, refletindo o profundo conflito em seu coração. Nesse momento, um cavaleiro chamado Laspin se aproximou trazendo um relatório, recém-chegado do castelo. Ele informou que um assunto urgente envolvendo Airi Ortejo exigia a atenção dele. O grão-duque ficou surpreso, ao ouvir que a jovem menina havia causado um grande incidente. O relatório explicava que ela havia se envolvido em uma briga física com um parente. Laspin acrescentou que a mensagem enviada pelo mordomo-chefe estava incomumente firme e insistia no retorno imediato. Declan, preocupado, considerou a possibilidade de que a criança pudesse ter se machucado, já que o relatório não apresentava detalhes claros sobre ferimentos. Laspin sugeriu que o grão-duque deveria retornar ao castelo para verificar pessoalmente a situação. No entanto, o duque recusou a ideia, temendo que a energia sombria que carregava pudesse ferir uma criança vinda do sul. Ele explicou que até mesmo os objetos que tocava se tornavam contaminados e perigosos para outras pessoas. Por esse motivo, acreditava que criar um vínculo com a menina apenas traria problemas, considerando o destino que o aguardava. Aróis voltou a alertá-lo de que seu corpo não conseguiria suportar por muito mais tempo aquela energia destrutiva. O mago observou que aquela talvez fosse a última oportunidade que ele teria de ver o rosto da garota. Laspin perguntou se ele realmente pretendia permanecer ali, percebendo que o coração do duque parecia já estar em outro lugar. Enquanto isso, Declan começou a refletir sobre a possibilidade de usar ferramentas mágicas capazes de proteger a menina dos efeitos da presença do duque. Com essa ideia em mente, ele colocou o pé no estribo, se preparando para montar em seu cavalo. Finalmente cedendo ao peso de suas emoções, o grão-duque admitiu que não conseguiria resistir. Ele montou em seu cavalo e anunciou que retornaria ao Castelo Ortejo. Um olhar determinado surgiu em seu rosto, enquanto se preparava para a longa jornada de volta. Na manhã seguinte, a cena mudou para o imponente Castelo Ortejo. Uma das criadas expressava seu espanto, ao comentar que a pequena dama havia causado toda aquela confusão, apenas para conseguir ver Declan. Enquanto isso, Airi estava radiante, vestindo um novo traje fornecido pelos funcionários, um enorme e extremamente fofo macacão branco de urso. Uma das criadas comentou que o traje havia sido ajustado bem apertado, para garantir que a menina permanecesse bem aquecida. A garota estava transbordando de alegria, ao perceber que seu plano para chamar o grão-duque havia dado certo. Cook, animado, comentou que finalmente a menina teria a chance de conhecer seu pai pessoalmente. A expressão de Airi congelou repentinamente, ao compreender a realidade do iminente reencontro familiar. A narrativa destaca que seu rosto mudou de forma súbita, revelando uma intensa realização. A garota finalmente recordou que o temido grão-duque era, tecnicamente, seu novo pai. Ao concentrar seus pensamentos na palavra pai, o coração de Airi passou a bater com nervosa expectativa. Uma lembrança surgiu em sua mente, mostrando um homem gritando com a pequena Airi, por ela estar em seu caminho. Na memória, o homem a dispensava cruelmente, a tratando como se fosse um fardo indesejado. Vestida com seu traje de urso, Airi comparou aqueles pais de seu passado com o desconhecido grão-duque. Em silêncio, passou a refletir se seu novo pai realmente ficaria feliz ao finalmente conhecê-la. Cook percebeu a hesitação de sua contratante e comentou que ela parecia nervosa com o encontro. O homem de gengibre então a encorajou, afirmando que seu destino era se tornar uma grande heroína.
outra lembrança surgiu, mostrando uma mulher protetora declarando que criaria a garota com as próprias mãos. Era sua avó. E Airi recordou o sorriso caloroso e gentil de sua nova avó também nessa vida. Cookie assumiu uma pose confiante, enquanto a cena retornava à atmosfera luminosa do castelo. A dama-chefe de companhia e a criada sorriram calorosamente para a adorável pequena princesa. Em silêncio, Airi fez um juramento interior de proteger a todos e viver uma vida feliz, cercada de comida deliciosa. Um close revelou os grandes olhos roxos e brilhantes da garota, enquanto ela se preparava para o encontro. De repente, as criadas foram surpreendidas por uma estranha mudança no ar ao redor. A dama-chefe de companhia comentou que seu corpo parecia subitamente muito mais leve e cheio de energia. Outra criada suspirou de surpresa, afirmando sentir o coração incrivelmente calmo e em paz. Nesse momento, Cookie percebeu que Airi havia realizado, sem perceber, sua primeira purificação bem-sucedida de energia sombria. Airi ficou completamente chocada, ao perceber que havia usado seus poderes ocultos. A pequena reagiu com um grito de surpresa diante de seu súbito sucesso mágico. Airi agitou os braços animadamente, enquanto os funcionários a observavam com um novo sentimento de admiração e respeito. Cookie a parabenizou, comentando que os corações da equipe já haviam se aberto à sua luz. O grande salão ficou banhado por uma luz brilhante, refletindo a energia pura que emanava do interior da garota. Cookie observou que os humanos sequer percebiam que a energia sombria deles havia acabado de ser purificada por ela. Nesse momento, Peter, o mordomo, entrou na sala e se dirigiu à jovem dama com sua habitual postura profissional. O mordomo informou a garota vestida de urso que era hora de se preparar para sua partida. Peter anunciou que o grão-duque estava se aproximando e chegaria ao castelo em breve. Uma visão aérea revelou o vasto pátio nevado do castelo. Enquanto as pessoas começavam a se reunir, vários cavaleiros cuidavam de seus cavalos, enquanto se preparavam para a chegada do duque. Declan permanecia imóvel em sua armadura negra, enquanto um cavaleiro ao lado gritava para que ele fosse mais gentil. Segurando um orbe de comunicação, Airi permaneceu pronta, enquanto Cookie a orientava a se manter relaxada. A pequena encarou o horizonte com uma expressão séria, se concentrando na tarefa diante dela. Logo, Airi avistou uma figura distante, e percebeu que o homem de armadura era seu pai. A narração confirmou então a chegada do grão-duque Ortejo, que também segurava um orbe semelhante. Observando através do pátio, Airi percebeu que o duque estava a uma grande distância. A dama de companhia explicou que eles precisavam se comunicar de longe, pois a energia sombria do duque era perigosa. Declan fitava o castelo com um olhar silencioso e intenso. Sob seus cabelos escuros, Airi apertou firmemente seu orbe de comunicação, se preparando para falar com seu guardião pela primeira vez. A pequena então ofereceu uma saudação tímida, através do artefato mágico que segurava com suas patas. Em seguida, Airi lançou uma saudação alta e animada, o que acabou assustando tanto o duque quanto o cavaleiro de cabelos prateados ao lado dele. Com orgulho, ela declarou sua própria força, e insinuou que o duque poderia perceber o poder que ela possuía. Um plano escrito à mão revelava seus objetivos: conhecer o duque, conquistá-lo e permanecer ao lado dele. Airi assumiu uma pose heroica, enquanto segurava o orbe, totalmente dedicada ao seu plano mestre, e disse que é a heroína que irá salvar o norte. Observando aquilo, Declan refletiu silenciosamente. Se todas as crianças modernas compartilhavam o mesmo sonho de se tornarem heroínas. Enquanto isso, a garota insistia em afirmar que era uma heroína, e indicava que possuía notícias urgentes para compartilhar. Cookie então explicou que ela deveria ouvir com atenção, e confirmou que Airi possuía um poderoso poder de purificação. O homem de gengibre esclareceu que essa habilidade a tornava naturalmente imune à energia do duque. Ao ouvir aquilo, Airi ergueu seu orbe triunfantemente, empolgada com a descoberta de sua própria imunidade mágica. Um grande efeito sonoro marcou o súbito aumento de sua confiança e entusiasmo. Declan, porém, permaneceu cético diante da afirmação da garota, enquanto Airi passou a insistir para retirar seu volumoso traje. O duque recusou o pedido, e Cookie comentou que o homem claramente não acreditava em suas palavras. Pensando em uma maneira de conquistá-lo, Airi começou a considerar a possibilidade de se aproximar do grão-duque. Ela se lembrou que os empregados do castelo a informou que o duque tinha grande apreço por sua espada, por comidas deliciosas e por caçar monstros.
A garota teve então uma súbita ideia sobre como poderiam criar um vínculo durante as caçadas. Em sua imaginação, ela visualizou o Duque derrotando feras. Enquanto ela o acompanhava como sua assistente heroica, Airi passou a sonhar em se tornar uma heroína no norte, purificando toda a energia sombria que encontrasse. Segurando seu orbe de comunicação, a garota vestida de urso pediu ao Duque que lhe concedesse um tour pessoal pelo castelo. Declan ordenou que Laspen lhe entregasse um mapa, mesmo diante das preocupações do cavaleiro sobre o valor daquele objeto. O cavaleiro então atravessou o pátio nevado, para transmitir a resposta do Duque à criança. Laspen apresentou a Airi um mapa detalhado, para que ela pudesse explorar os arredores do castelo por conta própria. Airi ficou devastada ao perceber que seu plano de caminhar ao lado do Duque havia resultado apenas em uma exploração solitária. Ela então compreendeu que a lendária defesa impenetrável do Duque estava impedindo qualquer tentativa de aproximação. Em pânico, a garota gritou para o orbe, implorando para que ele esperasse apenas um momento, o chamando de Grande Duque Ortejo. Declan parou e olhou para trás com uma expressão silenciosa e intensa, ao ouvir o desabafo da criança. Enquanto isso, Airi permanecia na neve, confusa com a distância entre eles, e com a ausência de qualquer sinal de calor ou proximidade por parte do Duque. Do outro lado do pátio, o Duque e seu cavaleiro observavam a cena, e o Duque ficou perplexo pelo fato de como ele te chamou, e Airi vendo aquilo, se perguntava o que havia de errado, e se ela disse algo de errado. A menina, tomada pela preocupação, acreditava que talvez não tivesse sido educado o suficiente para conquistar o favor e a atenção do Duque. Dominada pelo desespero, Airi caiu de joelhos e implorou para que o Duque permitisse que ela permanecesse ali. Com certa ousadia, afirmou que possuía a capacidade de purificar energia e suplicou por mais tempo no norte, e acabou o chamado de avô, o deixando em choque. Já seu cavaleiro fez hora dele, ao ser chamado de avô, dizendo que a senhorita é muito educada. O Duque, cheio de raiva, manda o cavaleiro se calar. Em seguida, Declan ordenou que ela fosse embora e determinando que fosse escoltada em segurança de volta ao sul. Os gritos desesperados da pequena ecoaram pelo ar, enquanto o Duque, impassível, se afastava. Acima da cena nuvem, uma pequena cabeça em estilo chibi de Airi parecia refletir o choque absoluto e o coração partido dela ao ser rejeitada mais uma vez, e ela pedia para ele esperar, o chamando de avô. A cena então mudou para um salão, onde Schultz e sua mãe aguardavam. Inseguros quanto ao destino que os aguardava, a viscondessa Deira permanecia de pé, nervosa, refletindo sobre o desastre social causado pela briga física de seu filho. Ela temia que o retorno antecipado do Duque interrompesse os esforços de sua família para expandir sua influência. Schultz estava sentado no sofá, emburrado, com um rosto coberto por bandagens devido à briga anterior. Sua mãe enfatizava a gravidade do incidente, mas o garoto permanecia desafiador, e sem qualquer sinal de arrependimento. Deira ordenou que o filho se humilhasse e pedisse desculpas ao Duque, para preservar o status da família. Schultz, contudo, descartou o perigo, afirmando com desdém que o Duque não se importaria com uma criança sem poder algum como Airi. Nesse momento, Declan entrou no salão acompanhado por uma explosão de energia sombria, interrompendo o discurso arrogante e desdenhoso da mulher. Deira, em seus pensamentos, acreditava que Schultz estava certo, e que o Duque de Coração Frio não se importaria com algo tão trivial. Em sua mente, um simples pedido de desculpas e uma promessa de lealdade seriam suficientes para garantir o perdão do Duque. Entretanto, a energia sombria opressiva de Declan rapidamente preencheu todo o ambiente, tornando difícil até mesmo respirar. Com voz firme, ele declarou que seu retorno era o momento ideal para impor uma disciplina muito mais rigorosa no norte. Sem hesitar, dissolveu imediatamente a cavalaria da família do conde, deixando a mulher caída no chão, enquanto implorava desesperadamente por misericórdia. O Duque deixou o salão sem olhar para trás, enquanto os pedidos desesperados da mulher continuavam ecoando atrás dele. Enquanto caminhava, Declan refletia sobre os rumores que circulavam, afirmando que a jovem era fraca e não possuía imunidade alguma. Em sua memória, ecoava a voz suave de uma mulher, o aconselhando a conceder às crianças tudo aquilo que desejassem. Essas lembranças contrastavam com as declarações confiantes e ruidosas de Airi, que afirmava possuir uma poderosa imunidade. Ele também recordava o desejo intenso e obstinado da criança de permanecer nas perigosas terras do norte. Um close destacava os grandes olhos roxos da garota, revelando a profundidade de sua esperança e de sua determinação inocente. Ele então explicava
que existiam 2 métodos distintos capazes de confirmar a imunidade mágica de uma pessoa. Um dos métodos consistia em utilizar a pedra ancestral guardada dentro das muralhas do Palácio Imperial, e a outra é a antiga câmara de medição do castelo. Ele se lembrava de que quando Airi nasceu a sala de medição foi destruída por alguma razão desconhecida. Diante disso, Declan ordenou que Laspen transmitisse suas instruções, para que a câmara de medição de habilidades do castelo fosse finalmente reaberta. O olhar concentrado do Duque sugeria que ele começava a acreditar nas palavras da garota. Em determinado momento, o Duque percebeu um pequeno homem de gengibre, largado de forma negligente no chão de azulejos do corredor. Declan reclamou que os funcionários do castelo não estavam mantendo os corredores limpos, daquele estranho tipo de detrito açucarado. Assim que os homens se afastaram, o biscoito ganhou vida, satisfeito por seu plano de infiltração ter sido bem-sucedido. Enquanto isso, Airi estava sentada no chão de seu quarto, cercada por giz de cera, estudando atentamente o novo mapa que havia desenhado. Cookie fez uma pose heroica, demonstrando que o grande plano que haviam elaborado para o castelo estava avançando. Com evidente orgulho, o pequeno homem de gengibre revelou que havia conseguido investigar as atividades recentes do Grão-Duque para a garota. Enquanto Airi analisava o mapa, o pequeno biscoito saltava animadamente diante dela, afirmando que, na prática, o Duque o havia concedido controle total sobre o castelo, recordando o confronto severo do Duque com a família de Schultz. Cookie comentou que o homem não era realmente malvado. Airi ficou atônita ao ouvir o biscoito sugerir que, na verdade, o Duque estava preocupado com ela. Ao refletir sobre isso, a garota comparou o comportamento distante do Duque com o de seus pais anteriores, e acabou sentindo que ele provavelmente não gostava verdadeiramente dela. Cookie expressou a esperança de que os dois conseguissem encontrar uma maneira de conviver em harmonia naquele castelo gelado do norte. Contudo, o clima mudou repentinamente, quando o biscoito revelou que o Duque estava morrendo, devido a uma avançada erosão provocada por uma energia sombria milagrosa. Airi permaneceu sentada no chão de seu quarto, mergulhada em silenciosa contemplação, ao lado de seu pequeno companheiro. Ela explicava que a própria sobrevivência do mundo dependia inteiramente da continuidade da existência do Grão-Duque. Um pouco antes, segurando a esfera azul brilhante, refletindo sobre a gravidade da condição do Duque, Airi perguntou se o corpo dele estava bem. Ao perceber o quanto ele vivia isolado, compreendeu que seus próprios sentimentos eram secundários, diante da urgência de garantir sua sobrevivência. Airi também aceitou que talvez ele nunca permitisse que ela se aproximasse, apesar de seu desejo sincero de ajudá-lo. Ainda assim, seus olhos brilharam com determinação, quando decidiu que simplesmente não poderia permitir que o Duque morresse. Cookie então destacou que os atuais poderes de purificação da garota ainda eram fracos, tornando quase impossível abordá-lo diretamente. Nesse momento, Airi pegou seu mapa e revelou que havia elaborado uma estratégia completamente nova para alcançar o sucesso. O mapa desenhado à mão por Airi mostrava diversos locais do castelo, desde a enfermaria até o grande jardim. Em sua imaginação, ela se via de pé com confiança, entre os dedicados funcionários do castelo, em um futuro brilhante e feliz. A garota sonhava em consumir toda a energia sombria e se tornar uma lendária maga de purificação de 5 estrelas. Cookie apoiou entusiasticamente essa ambição, acreditando que os poderes dela cresceriam por meio de seus esforços dedicados. Adotando novamente uma pose heroica, Airi declarou em tom decidido que sua nova missão começaria exatamente naquele quarto. O pequeno homem de gengibre, porém, observou com certo ceticismo a súbita explosão de motivação intensa da garota. Algum tempo depois, as criadas da cozinha ficaram surpresas ao ouvir uma alegre saudação vinda da jovem dama do castelo. Os funcionários se alegraram ao perceber que a pequena princesa havia viajado até ali para visitá-los, com uma expressão radiante. Airi explicou que estava extremamente interessada em conhecer a movimentada cozinha do castelo. Prateleiras repletas de pratos e sacos de ingredientes destacavam o estado bem abastecido e organizado da cozinha. Sobre o fogo, uma frigideira preparava um suculento bife, coberto por um ovo perfeitamente frito. Cookie quis saber por qual motivo a garota havia escolhido a cozinha como seu primeiro destino. Airi respondeu de maneira travessa, afirmando que a comida deliciosa era a força mais poderosa e importante do mundo. Em seus planos, pretendia fazer amizade com os funcionários, se alimentar bem, e eventualmente, levar deliciosos quitutes ao Grão-Duque. De repente,
uma mulher apareceu e se apresentou como Nora, a chefe principal da ala leste, enquanto colocava uma das mãos sobre o coração. A chefe advertiu sobre os perigos da cozinha, como os fogões abertos e o calor constante, mas a garota insistiu que estava bem. Nora passou a guiá-la pelo local, enquanto Cook murmurava suas preocupações, comentando que a chefe parecia ter um temperamento um tanto espinhoso. Nesse momento, outra figura se aproximou, provocando uma reação surpresa tanto na equipe, quanto na jovem. Nera, a chefe principal da ala oeste, se apresentou com um sorriso educado, cercada por uma atmosfera quase florida. Airi e Cook ficaram chocados ao ver duas chefes quase idênticas lado a lado na cozinha. A garota percebeu que Nora e Nera compartilhavam exatamente os mesmos traços faciais e até as mesmas sardas. Logo ficou claro que o castelo empregava duas chefes gêmeas para administrar as cozinhas da enorme propriedade. Com um tom severo, Nera ordenou que a irmã parasse de perder tempo e voltasse imediatamente às suas funções. Nora, porém, rejeitou a ordem de forma desafiadora, afirmando que tinha o direito de fazer o que quisesse dentro da cozinha. A discussão rapidamente escalou quando as duas começaram a disputar quem era responsável por preparar o café da manhã do Grão-Duque. Airi e Cook assistiram aflitos enquanto as chefes gêmeas se envolviam em uma discussão alta e mesquinha. Sentindo o peso da tensão no ambiente, Airi passou a se perguntar se purificar aquela área específica não seria difícil demais. De repente, a garota interrompeu seus pensamentos e aspirou o ar com atenção, pois um aroma específico havia chamado sua atenção. Seus olhos brilharam quando reconheceu o inconfundível perfume amendoado de um prato de grãos. Sobre a mesa de madeira, repousavam duas tigelas cheias de grãos fumegantes, prontas para serem servidas. Airi se posicionou entre as gêmeas que ainda discutiam, completamente cativada pela comida deliciosa preparada sobre o balcão. Nera insistia que pratos feitos com grãos eram os favoritos do Grão-Duque, apontando orgulhosamente para a tigela que havia preparado. Nora rebateu a situação ao apresentar um bolo de morango, afirmando que, na verdade, o Duque preferia doces. Nera e Nora começaram a discutir sobre quem realmente conhecia melhor os gostos do Duque, enquanto Airi e Cook observavam a cena por perto. As criadas da cozinha pediram desculpas pelo tumulto, porém Airi as tranquilizou educadamente, assegurando que não havia problema algum. Ao olhar para as gêmeas discutindo, Airi se lembrou de ter visto brigas semelhantes entre vizinhos em sua vida anterior. Ela também percebeu o clima pesado que dominava a cozinha, e notou que os funcionários pareciam profundamente preocupados. Nesse momento, um lampejo de inspiração surgiu, fazendo com que os olhos roxos da jovem se arregalassem, diante de uma nova ideia. A pequena garota fechou o punho, se preparando para agir e intervir na disputa. Com um súbito impulso de energia, Airi assumiu uma pose decidida para chamar a atenção de todos. Se erguendo com firmeza, a pequena ordenou em voz alta que todos olhassem para ela. A discussão cessou instantaneamente, enquanto toda a equipe da cozinha voltava o olhar para a criança de pé sobre a cadeira. A jovem então encarou diretamente as duas chefes gêmeas, e declarou que tinha algo importante a dizer, com um sorriso confiante. Airi anunciou internamente que pretendia purificar toda a energia sombria que dominava a cozinha. Em seguida, passou a elogiar com grande entusiasmo o almoço que elas haviam preparado, afirmando que estava incrivelmente delicioso. Usando aquela estratégia de elogios para acalmar a raiva das cozinheiras, Airi acabou deixando toda a equipe da cozinha completamente confusa. A garota então comentou que parecia que as duas chefes trabalhavam juntas para preparar aquela refeição maravilhosa. Nera e Nora ficaram surpresas ao perceber que a jovem havia identificado corretamente a saudável erva porcelane. Airi explicou os benefícios da planta para a saúde, afirmando que ela funcionava como um remédio capaz de promover uma vida longa. As duas chefes ficaram impressionadas com o conhecimento da criança, e rapidamente concordaram com suas observações. Nera e Nora ficaram completamente encantadas com a menina, e passaram a elogiá-la, dizendo que ela era excepcionalmente inteligente. Uma das chefes ofereceu a Airi um pouco de sherbal amargo, e a garota aceitou de bom grado, sem qualquer hesitação. A equipe ficou encantada, enquanto servia a pequena dama vários tipos de chás de ervas para que ela experimentasse. O clima na cozinha melhorou consideravelmente, e as criadas passaram a incentivar Airi a provar mais bebidas. Cook percebeu que os adultos eram facilmente conquistados por elogios, e comemorou o sucesso do plano.
O homenzinho de gengibre também notou que as chefes estavam se abrindo mais, mas advertiu que a energia sombria ainda não havia sido purificada. A narração enfatizava que a missão não estaria completa enquanto aquela energia obscura permanecesse no ambiente. Enquanto comia o morango, Cook alertou Airi de que ela precisava fortalecer seus poderes para ajudar o Grão-Duque. Ainda assim, Airi permaneceu otimista quanto ao seu progresso, se recusando a acreditar que aquela tarefa fosse difícil demais de realizar. Sentada no chão, a menina se lembrou do conselho de sua avó, que dizia que muitas respostas poderiam ser encontradas por meio de uma reflexão profunda. Airi então passou a analisar o conflito entre Nora, que adorava doces, e Nera, que se concentrava em pratos à base de grãos, ambas discutindo sobre os gostos específicos do Duque. Em um rápido flash de memória, as duas chefes continuavam seu intenso impasse sobre seus estilos de culinária. A garota refletiu se existiria alguma maneira de satisfazer ambas as chefes, e assim, abrir seus corações. Uma súbita realização atingiu a jovem dama, marcada por uma brilhante exclamação de surpresa e clareza. Airi foi tomada por uma ideia brilhante, envolvendo exatamente o alimento que havia causado a discussão inicial. A cena então mudou para a manhã seguinte. Na movimentada e ensolarada cozinha do castelo, Nera e Nora já haviam retornado à sua discussão habitual, disputando espaço e autoridade dentro da cozinha. As outras criadas suspiravam exaustas ao perceber que as gêmeas estavam discutindo novamente naquela manhã. Airi entrou na cozinha com uma saudação alegre, surpreendendo a equipe com sua chegada tão cedo. Com um sorriso radiante, a jovem pediu permissão aos chefes de cozinha para utilizar a cozinha. As irmãs gêmeas ficaram momentaneamente sem reação, encarando em silêncio o pedido inesperado da criança. Uma tigela de grãos preparados repousava sobre o balcão, indicando que o projeto culinário de Airi já havia começado. Curiosas com o plano da menina, Nera e Nora quiseram saber o que ela pretendia cozinhar. Airi pediu especificamente à chefe principal Nera que a ajudasse torrando a cevada para o prato. Nera demonstrou satisfação ao perceber o interesse de Airi por pratos à base de grãos, e passou a refletir sobre a preferência da jovem por esse tipo de alimento. Em tom de orgulho diante da irmã, Nera declarou que os grãos eram superiores aos doces, e que eram capazes de saciar o estômago adequadamente. Airi riu suavemente e concordou com a chefe, avançando discretamente em seu plano de conquistar a aprovação das duas irmãs. Em seguida, a menina revelou um detalhe surpreendente. Explicou que o prato feito à base de grãos também se transformaria em uma sobremesa doce. Nora demonstrou ceticismo e confusão, refletindo sobre como uma refeição centrada em grãos poderia se tornar uma sobremesa. Voltando sua atenção para Nora, Airi pediu açúcar e leite para completar sua receita inovadora. As duas chefes compartilharam um breve momento de silêncio, enquanto tomavam um chá, aparentando estar impressionadas com as ideias criativas da criança. Um close nos olhos roxos e brilhantes de Airi revelou sua forte determinação em fazer seu plano dar certo. Em seus pensamentos, Airi recordou com carinho a avó de sua vida passada, que havia lhe transmitido aquele conhecimento especial. Um copo contendo um líquido marrom espumoso repousava ao lado de uma tigela cheia de grãos torrados. Nora e Nera provaram o prato e acharam o sabor doce e nutritivo, profundamente satisfatório. Nora comentou sobre o estilo sulista da bebida, enquanto os membros da cozinha celebravam o sucesso culinário da criação. Nora segurava em sua mão um copo de bebida dourada de grãos, borbulhante. Enquanto isso, Nera refletia sobre a excelente qualidade do prato, que haviam acabado de preparar juntas. As duas chefes gêmeas compartilhavam um raro momento de paz, seus rostos brilhando com orgulho profissional. Airi, cheia de entusiasmo, despejou uma enorme porção de açúcar em uma tigela, para preparar sua próxima receita. As gêmeas e a garota cozinharam em perfeita harmonia, criando uma atmosfera luminosa e alegre. Uma aura roxa de energia sombria começou a se dissipar, enquanto a equipe da cozinha experimentava uma espécie de purificação. Airi olhava à frente com olhos roxos cintilantes, e uma expressão determinada e adorável. Ao alcançar seu anel mágico, ela converteu a energia sombria capturada em poder de purificação. Um complexo brasão dourado brilhou intensamente contra um fundo azul claro, adornado com padrões de estrelas. A cozinha foi restaurada a um estado luminoso e acolhedor, agora completamente livre de tensão. As chefes gêmeas perceberam que a energia sombria, que dominava o lugar, finalmente havia desaparecido. Cook, o homem de gengibre, comemorou o sucesso da garota e a chamou de uma pequena heroína incrível.
Uma janela de status indicava que Airi estava muito próxima de elevar o nível de seus poderes. Ela celebrou sua pequena vitória, se sentindo extremamente motivada a continuar seu treinamento. Logo depois, balançou a cabeça para si mesma, se lembrando de que uma heroína não podia agir com descuido. Em seguida, Airi se voltou para as chefes principais, desejando saber delas uma última questão muito importante. Nora interrompeu sua tarefa por um instante, para ouvir o pedido educado da jovem dama. Em seguida, Airi perguntou quais tipos de comida o grão-duque Ortejo mais apreciava. Enquanto isso, carrinhos carregados com bandejas de prata cobertas eram transportados pelos corredores do castelo, com as refeições do duque. A narração destacava o profundo desejo de Airi de formar um vínculo duradouro com o grão-duque. Pouco depois, os passos da garota ecoaram rapidamente sobre o piso de pedra, enquanto ela se dirigia à área de treinamento. Em tom vibrante ela anunciava uma saudação alegre dirigida a todos os presentes. O duque de cabelos permanecia ereto, com o perfil iluminado pela luz que vinha do pátio. Airi chegou ao campo de treinamento, carregando orgulhosamente duas pesadas bandejas de prata com comida. Em seu coração, a garota estava decidida a usar aquela refeição como uma forma de finalmente diminuir a distância entre ela e o duque. Enquanto o duque treinava, Airi o cumprimentou. Ele então quis saber o que a havia levado até ali. Com um sorriso radiante, a jovem apresentou a refeição saudável que havia preparado. Os cavaleiros ao redor ficaram encantados com a aparência adorável da menina e com sua consideração em relação ao duque. Airi apresentou um prato de porcelana e artemísia, explicando as propriedades saudáveis daqueles ingredientes. Em seguida, ofereceu também uma bebida nutritiva preparada com cevada moída e diversos tipos de feijão. O duque ficou perplexo ao perceber que uma criança possuía um paladar tão maduro quanto o de uma avó. O duque tomou um longo e lento gole do copo que Airi lhe oferecia. No meio do gole, ele fez uma pausa. Seus olhos se arregalaram levemente ao reagir ao sabor da bebida. Por fim, o duque admitiu que a bebida era realmente boa, o que deixou a jovem completamente atônita. Airi, tomada pela alegria, explicou que a bebida especial que havia criado se chamava shake de grãos. Com um leve sorriso, o duque demonstrou curiosidade em saber se ela realmente havia preparado toda aquela refeição sozinha. Em tom de brincadeira, comentou sobre os ingredientes usados e insinuou, de forma brincalhona, a possibilidade de a comida estar envenenada. A reação de Airi foi de completo horror diante da brincadeira, imaginando se o duque realmente teria algum apreço por comer veneno. O duque então observou que tinha apenas 33 anos, e que não gostava de ser tratado como se fosse um ancião. A menina começou a contar a idade dele usando os dedos, demonstrando confusão diante de um número tão alto. Ao erguer o olhar para ele, sua expressão era de admiração, como se alcançar aquela idade fosse uma conquista extraordinária. O duque comentou consigo mesmo que o vocabulário de Airi era impressionante para uma criança, especialmente pela forma cada vez mais elaborada com que ela utilizava títulos honoríficos. Logo depois, Lord Laspen informou ao duque que a câmara de medição de habilidade já estava pronta para ser utilizada. Airi reagiu com surpresa, tomada pela curiosidade sobre a natureza da câmara que estavam prestes a visitar, cercada por rosas azuis. Airi se preparou para provar que era imune à escuridão. A cena então mudou para um amplo corredor vazio, com tetos abobadados e piso adornado por ladrilhos de diamante. Airi entrou na imensa câmara de medição de habilidades, se admirando com a grandiosidade do lugar. Laspen explicou que o teste de habilidades serviria para determinar o nível de imunidade de Airi. A garota demonstrou gratidão por seu conselho, enquanto Laspen observava que, caso sua imunidade fosse comprovada, ela poderia permanecer no norte por muito mais tempo. Ao ouvir aquilo, Airi se sentiu satisfeita, celebrando em silêncio o sucesso de seu plano, baseado em comida para conquistar o grão-duque. Laspen então explicou que Declan realizaria um teste no círculo de Airi para verificar se ele repeliria o poder. Embora Airi admitisse não ter compreendido completamente a explicação, Laspen a tranquilizou ao afirmar que o processo seria rápido. Laspen indicou um ponto específico da câmara para que Airi se posicionasse, e a menina obedeceu prontamente. Caminhando até o local com animação, o homem de cabelos castanhos refletia silenciosamente sobre o quanto aquele processo de medição exigia da pessoa responsável por realizá-lo. Ele alertava que o atual estado enfraquecido de Declan poderia fazer com que seu poder se distorcesse ou até falhasse. Ainda assim, ele se preparou para iniciar o teste.
enquanto Laspin demonstrava preocupação com a verdadeira condição física do Duque. Um close revelava os olhos vermelhos brilhantes de Declan, enquanto ele concentrava seu poder para a medição. O Duque estendeu a mão, e uma energia vermelha começou a fluir em direção à pequena garota, que aguardava por perto. Airi permaneceu calma enquanto a energia vermelha começava a girar ao seu redor, sinalizando o início do teste. A garota refletia, com curiosidade, se o Duque estaria avaliando sua força, pois a sensação lhe parecia estranhamente formigante. Mesmo assim, ela manteve uma expressão confiante, demonstrando que não era afetada pela energia que envolvia seu pequeno corpo. Uma luz brilhante explodiu dentro da câmara, quando a medição atingiu seu ponto máximo de intensidade e concentração. Declan manteve uma expressão estoica, enquanto sua energia vermelha continuava a testar a imunidade da menina. No entanto, o Duque parecia cada vez mais sobrecarregado. Gotas de suor surgiram em seu rosto, enquanto ele exercia seu formidável poder. Um close revelou os grandes olhos roxos brilhantes de Airi. Enquanto ela experimentava a energia do Duque, Airi percebeu que algo parecia errado e passou a se perguntar, em silêncio, por que o Duque aparentava tanto esforço durante o teste. A mão de Declan permanecia estendida, mas a energia vermelha ao seu redor começou a vacilar e enfraquecer. O teste chegou ao fim, e ambos permaneceram em silêncio, posicionados em lados opostos da enorme câmara. Declan então se dirigiu a Airi utilizando seu nome completo, surpreendendo a menina com seu tom repentino e sério. Airi levantou o olhar com curiosidade, aguardando o resultado de seu teste de medição de habilidades. Um breve foco revelou um momento de tensão antes do veredito final. Declan confirmou o resultado de sua própria verificação, revelando que ela é imune, deixando Laspin chocado com a revelação inesperada. O Duque observou a estranheza da situação, refletindo que a imunidade normalmente não se desenvolvia após o nascimento. Airi comemorou entusiasmada o fato de agora ser considerada uma heroína. Com grande animação, demonstrou curiosidade em saber se o Grão-Duque havia percebido a energia de purificação que emanava de dentro dela. Declan, porém, avaliou o poder da menina de forma direta e fria, o classificando apenas como um nível iniciante. A franqueza da resposta fez com que o conselheiro presente se preocupasse com a possibilidade de a garota se sentir magoada. Ainda assim, Airi parecia completamente fascinada com tudo ao seu redor. Observou com espanto que até mesmo os ratos que viviam no castelo possuíam pequenas características com chifres, algo que para ela parecia extraordinário. Diante de tamanha curiosidade, qualquer preocupação parecia desaparecer de sua mente. Tomada pela empolgação, Airi demonstrou o desejo de permanecer por mais tempo no castelo. Após ouvi-la, o Grão-Duque decidiu permitir que ela ficasse por mais um mês. Radiante de felicidade, Airi passou a correr pelos corredores do castelo, celebrando animadamente sua nova vida nas terras geladas do norte. Enquanto a observava, Declan refletiu em silêncio sobre como, em determinado momento, havia se resignado à ideia de que jamais veria aquela garota novamente. O Grão-Duque então fechou a mão em um punho, lembrando a si mesmo de que seu toque ainda poderia representar perigo para Airi. Mantendo essa preocupação em mente, Declan ordenou que Airi parasse e a advertiu de que se aproximar demais ainda representava um risco considerável. Diante da repreensão, Airi fez um leve beicinho, temendo que sua presença tivesse se tornado um pequeno incômodo para o Grão-Duque. Percebendo a preocupação da menina, Declan esclareceu que sua atitude não era rejeição, mas apenas cautela para garantir que sua energia não acabasse a ferindo. Por fim, o Grão-Duque declarou de forma definitiva que permitia que a pequena permanecesse ao seu lado. Declan instruía Laspin a contatar a Torre de Magia do Norte, para que Airi iniciasse seu treinamento mágico de forma adequada. Airi irradiava por alegria, seus olhos roxos cintilando diante da perspectiva do seu futuro. A narrativa confirmava que Airi finalmente conquistou a permissão oficial do Grão-Duque para permanecer no castelo. O grito de gratidão de Airi ecoava pelos torreões enquanto ela agradecia ao Duque por sua bondade. Uma visão externa dos jardins iluminados pelas luzes da mansão mostrava a tranquilidade do novo lar de Airi. A narrativa anunciava que o único passo restante para Airi era se tornar uma heroína poderosa. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.